O céu parecia carregar o mesmo peso que o coração de Isabel. Nuvens cinzentas se acumulavam sobre o cemitério, como se a natureza também lamentasse a perda de Carlos. À sua frente, o caixão descia lentamente à terra, levando consigo anos de memórias, promessas quebradas e esperanças que agora pareciam distantes demais. Mateo, de apenas 7 anos, segurava firme a mão da mãe. Seus olhos grandes estavam vermelhos, mas sem lágrimas. Ele ainda não compreendia totalmente o que significava perder o pai. O silêncio pesado à sua volta não ajudava a tornar as coisas mais claras. Os poucos amigos que restaram se afastaram discretamente após a cerimônia. Restaram apenas os familiares de Carlos, com seus olhares frios, vestidos impecáveis e palavras afiadas. Ninguém ofereceu consolo. Ninguém se aproximou de Isabel ou do menino. A separação de Isabel e Carlos anos antes, causada por brigas familiares e diferenças sociais, nunca foi perdoada pela família dele. Para eles, ela continuava sendo apenas a mulher que destruiu o futuro do nosso Carlos. Você já devia ter ido embora, Isabel, murmurou Teresa, mãe de Carlos, com amargura na voz. Nem devia ter vindo. Isabel apertou os lábios, recusando-se a responder. Não por covardia, mas por respeito ao momento. Ela sabia que aquele não era o lugar para discutir. Carlos tinha seus defeitos, mas havia amado Mateu, e isso bastava. Enquanto Teresa e o filho mais velho cochichavam entre si, Isabel notou algo ao longe. Um carro preto parado discretamente do outro lado da rua. Dentro dele, um homem observava em silêncio. Seus olhos estavam fixos nela e no garoto. Ela não sabia quem era, mas por algum motivo sentiu calafrios. Mateu puxou sua mão. Mamãe, a gente vai voltar para casa agora? Isabel olhou para o túmulo recém-fechado, olhou para os parentes, para a indiferença, para o vazio. Vamos, filho, respondeu com voz baixa, acariciando os cabelos do menino. Mas talvez não para a casa que você conhece. Enquanto caminhavam em direção à saída, o carro preto permaneceu imóvel, e o homem dentro dele continuava a observar, em silêncio, como se estivesse esperando o momento certo para agir. O vento estava mais frio quando Isabel e Mateu chegaram à casa onde viveram os últimos anos ao lado de Carlos. Era uma casa modesta, mas cheia de lembranças. Risos na cozinha, noites acordadas com febres, aniversários simples e a promessa de um recomeço. Isabel abriu o portão, com a chave que ainda carregava no bolso. Mal colocou os pés no quintal. Ouviu passos apressados atrás de si. Pode parar por aí. A voz cortante de Ricardo, irmão de Carlos, soou como uma ordem militar. Essa casa agora é da família. Você não tem mais direito a nada aqui. Isabel se virou devagar, ainda segurando Mateu pela mão. O menino olhava para os tios sem entender. Ricardo vinha acompanhado de um advogado e da própria mãe, Teresa. Ela mantinha o queixo erguido, olhos fixos em Isabel, como se olhasse para uma invasora. Carlos nunca oficializou nada no testamento, disse o advogado frio. E como ele não era casado legalmente com você, no momento da morte, seus direitos, bem, são nulos. Mas esta casa era onde ele vivia com o filho dele, respondeu Isabel, tentando conter o tremor na voz. Filho que ele nunca registrou como legítimo. Teresa rebateu com crueldade. Isso foi escolha sua. Agora arque com as consequências. Mateu, confuso, apertou o braço da mãe. Mamãe, por que a vovó está brava? Isabel se abaixou, tentando esconder o rosto molhado de vergonha e raiva. Vamos pegar nossas coisas e sair, disse ela, erguendo-se com dignidade. Não vai entrar. Já mandamos trocar as fechaduras. Ricardo balançou um molho de chaves no ar. Suas coisas estão aqui, ó. E apontou para duas malas deixadas do lado de fora, junto a uma caixa com brinquedos. Não houve discussão. Isabel entendeu que lutar ali seria inútil. Pegou as malas com uma mão, segurou Mateu com a outra e caminhou pela calçada em silêncio. A rua parecia mais longa do que nunca. Pessoas espiavam pelas janelas, algumas com pena, outras com desprezo. Isabel sentia o peso do mundo nas costas. Do outro lado da rua, o carro preto ainda estava lá. E dessa vez, o vidro se abaixou. O homem lá dentro observou Isabel com uma expressão que misturava pesar e decisão. Era chegada a hora dele agir. O carro preto deu partida devagar, como se acompanhasse os passos de Isabel e Mateu pela calçada. Ela não olhava para trás, mas sentia o olhar fixo em suas costas, como uma presença silenciosa. Seus pés doíam, os braços estavam cansados de carregar as malas, e o coração, esse já estava em pedaços. Quando chegaram à esquina, o carro encostou ao lado. O vidro desceu completamente. Isabel, ela se virou com cautela. O homem era mais velho, cabelos grisalhos, olhos intensos, elegante, com uma voz firme,
mais serena. Sou Eduardo. Fui amigo de Carlos, muito antes de vocês se conhecerem. Ela estreitou os olhos, tentando se lembrar. Eduardo, o do colégio militar. Ele falava de você às vezes. Ele assentiu. Eu estive no funeral hoje. Vi tudo. Vi como trataram vocês. Fez uma pausa, olhando para Mateu. Isso não está certo. Isabel ficou em silêncio por um momento. Não confiava facilmente, ainda mais em homens ricos, com promessas nos lábios. Obrigada por se preocupar, mas vamos dar um jeito. E vão dormir onde hoje? A pergunta a acertou como um soco no estômago. Ela não tinha resposta. Tinha pensado em ir até a casa de uma amiga, talvez passar a noite num abrigo. Nada certo, nada digno. Eduardo saiu do carro. Não havia arrogância em seus gestos, apenas uma firmeza contida. Carlos me fez prometer que se algo acontecesse, eu cuidaria do filho dele. Ele sabia que a família dele não faria isso. E por que eu acreditaria em você? Ela rebateu com a voz baixa, defensiva. Não precisa acreditar agora. Só aceite uma carona, um banho quente, uma refeição. Depois decide. Mateu olhou para a mãe, com os olhos suplicantes. Ele não precisava dizer nada. Isabel suspirou. O orgulho queria que ela recusasse, mas a realidade gritava outra coisa. Tudo bem, só por hoje. Eduardo sorriu aliviado. Ele abriu a porta de trás para o garoto e pegou uma das malas. Prometo que não se arrependerá, Isabel. Enquanto o carro se afastava lentamente da calçada, a sensação de derrota começou a ceder espaço para algo novo. Um começo incerto, mas real. O carro seguiu por avenidas que Isabel não conhecia. Aos poucos, os prédios antigos deram lugar a ruas mais arborizadas, silenciosas, com casas grandes e jardins bem cuidados. Ela observava tudo com desconfiança. Mateu, ao contrário, estava encantado. Mamãe, olha, tem uma fonte com luzes. Eduardo sorriu pelo espelho retrovisor. Estamos quase chegando. Quando o portão eletrônico se abriu, Isabel perdeu o fôlego. A casa era enorme, de fachada elegante e acolhedora, com janelas amplas e uma varanda coberta por trepadeiras floridas. Nada ostentoso, mas visivelmente caro. Ela hesitou ao sair do carro. Eduardo percebeu. Não precisa se preocupar. Aqui vocês estão seguros. Dentro da casa, foram recebidos por uma senhora simpática, de voz doce e olhos gentis. Isabel, este é Rosa. Ela cuida da casa há anos. Eduardo fez sinal para que ela se sentisse à vontade. Rosa, nossos hóspedes vão precisar de roupas limpas, um bom jantar e talvez uma noite de paz. Rosa imediatamente levou Mateu para um banho. Isabel permaneceu parada na sala de estar, observando os quadros nas paredes, os móveis impecáveis, a lareira acesa. Isso tudo é demais, murmurou. Eduardo se aproximou, entregando-lhe uma xícara de chá. Não é caridade, é justiça. Carlos me contou muitas coisas, sobre o quanto você lutou sozinha, sobre como a família dele nunca te aceitou. Ele lamentava isso, sabia? Isabel desviou o olhar. Era difícil ouvir aquelas palavras, mesmo vindas de alguém que parecia sincero. Mas por que agora? Por que você está fazendo isso? Eduardo se sentou na poltrona oposta, encarando-a com calma. Porque eu vi como olharam para você no cemitério. Vi como tentaram apagar sua existência. E porque o filho de Carlos merece mais do que migalhas. As palavras ecoaram dentro dela. Pela primeira vez em dias, sentiu as lágrimas caírem sem resistência. Lágrimas de cansaço, de alívio e talvez de esperança. Naquela noite, depois de um banho quente e uma refeição que parecia de um sonho, Isabel adormeceu ao lado do filho num quarto espaçoso, com lençóis macios e cheiro de lavanda. E enquanto dormia, Eduardo olhava pela janela de seu escritório com uma expressão séria. Ele sabia que ajudar Isabel era só o começo. No dia seguinte, Isabel acordou sentindo algo que não sentia há muito tempo. Segurança. O silêncio da casa, quebrado apenas pelos passos suaves de Mateu, correndo pelo corredor, parecia prometer um novo começo. Eduardo a aguardava na sala de jantar, com um sorriso tranquilo e um café fresco. Quero te contar algumas coisas sobre Carlos, disse ele, quebrando o silêncio. Nem tudo o que você sabe é verdade. Isabel o encarou, curiosa e apreensiva. O que quer dizer? Eduardo respirou fundo. Carlos não foi perfeito, mas também não era o homem que a família dele pintou. Ele lutava contra um passado complicado e mesmo assim amava você e o menino de verdade. Mas eles dizem que ele não queria nada com a gente, que você mesmo disse que o filho não era reconhecido. Isso é mentira. Carlos sempre quis proteger vocês da família tóxica dele. Ele temia que, se envolvesse vocês diretamente, perderia a guarda de Mateu. Isabel sentiu um nó na garganta. Muitas perguntas surgiram, mas antes que pudesse falar, Eduardo continuou. Além disso, havia um segredo sobre a fortuna da família. Dinheiro, propriedades, tudo estava ameaçado por disputas internas. Carlos queria resolver isso, mas nunca teve tempo. Por que você não me contou isso antes? Porque não sabia como encontrar você.
vocês e porque precisava ter certeza de que poderia ajudar sem colocar vocês em perigo. Isabel olhou para o filho, que brincava com um carrinho no chão. Ela queria acreditar, mas o passado pesado ainda a prendia. E agora? O que pretende fazer? Quero que você e Mateo fiquem aqui o tempo que precisarem. Tenho contatos que podem ajudar a garantir seus direitos. Não quero que mais ninguém os machuque. A sensação de alívio misturou-se ao medo. Como confiar de novo? Como aceitar ajuda depois de tanto sofrimento? Mas algo dentro dela dizia que aquele era o momento de recomeçar. Obrigada, Eduardo, disse Isabel com a voz firme. Eu aceito. Naquele instante, uma nova jornada começava. Uma batalha não apenas por justiça, mas por dignidade, amor e um futuro para Mateo. Nos dias que se seguiram, Isabel começou a sentir a diferença entre sobreviver e realmente viver. Com o apoio de Eduardo, ela pôde respirar com um pouco mais de alívio. Ainda assim, a sombra da incerteza pairava no ar. Foi durante uma tarde silenciosa na sala de estar que Eduardo fez a proposta que mudaria tudo. Isabel, preciso ser direto com você, começou ele, olhando nos olhos dela. Eu não posso resolver tudo sozinho. Preciso da sua ajuda. Ela franziu a testa, surpresa. Como assim? O que eu posso fazer? Quero que você participe de um projeto que estamos começando. É uma iniciativa para ajudar mulheres e crianças em situações difíceis como a sua. E você, com sua experiência e força, poderia ser uma voz importante. Isabel sentiu uma mistura de orgulho e medo. Eu não sei se estou pronta para isso. Não se trata de estar pronta, mas de fazer a diferença. Além disso, ajudaria a fortalecer sua posição diante da família de Carlos e da sociedade. Mateo, que estava brincando perto, olhou para a mãe e sorriu, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Eu quero tentar, disse Isabel. Após um momento de silêncio, Eduardo sorriu satisfeito. Ótimo, começaremos com algumas reuniões e depois planejaremos as ações. Você terá total apoio. Nos dias seguintes, Isabel participou de encontros com outras mulheres que passaram por dificuldades semelhantes. Cada história era um espelho da sua própria luta. E a força coletiva começou a fortalecer sua esperança. Ao mesmo tempo, Eduardo trabalhava nos bastidores para garantir os direitos legais de Isabel e Mateo. Documentos começaram a aparecer e a verdade, antes ocultada, começava a vir à tona. Isabel percebeu que, apesar dos desafios, não estava mais sozinha e que o caminho para a justiça e a dignidade, por mais tortuoso, estava começando a ser trilhado. Naquela noite, enquanto observava Mateo dormir, Isabel sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Dias depois, Isabel recebeu uma ligação de Eduardo, pedindo que ela fosse até o escritório dele. A curiosidade misturada com um pouco de nervosismo tomou conta dela durante o trajeto. Ao chegar, Eduardo a recebeu com uma pilha de documentos nas mãos e um olhar sério. Isabel, precisamos falar sobre algo importante. A família tentou esconder e apagar qualquer prova da existência de vocês para manter o controle total da herança. Enquanto Eduardo mostrava as cópias dos documentos, Isabel percebeu que finalmente havia uma chance real de reverter aquela situação. Com esses documentos, podemos lutar para garantir seus direitos, explicou Eduardo, e também impedir que façam mais mal a vocês. Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Estou pronta para enfrentar tudo isso, pelo meu filho e por mim. A partir daquele dia, começaram os preparativos para uma batalha judicial. Eduardo a orientava e Isabel sentia a força de não estar mais sozinha. Cada passo rumo à justiça revelava novas surpresas, mas também mostrava o quanto a família de Carlos estava disposta a lutar para manter tudo sob seu domínio. Apesar do medo, Isabel sentia-se fortalecida pela verdade, pela justiça e pelo amor que carregava por Mateo. E, pela primeira vez, olhou para o futuro com esperança genuína.